Olá, bem-vindos ao programa A Vida é Assim. E de antemão já quero agradecer a você que tem assistido, que tem mandado suas perguntas, suas sugestões de novos temas e convidando você que tem uma história interessante para contar, uma profissão inusitada, vem aqui, manda inbox para mim, os telefones e endereço aparecendo aqui para você, manda sua história. E aí, quem sabe você vem aqui no programa contar pra gente, tá? A gente vai conversar hoje com uma terapeuta oracular chamada Sandra Rosa, e uma das ferramentas que ela utiliza é o baralho cigano. E é assim que a gente começa a nossa temporada, a nossa primeira temporada do A Vida é Assim, que se chama Oráculos e Terapias. Então hoje a Sandra Rosa com baralho cigano. Sandra Rosa, nome chique, né, gente? Sandra Rosa, bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Oh, imagina. Gente, essa temporada, então, Oráculos e Terapias, é realmente pra gente desmistificar, explicar por que é tabu, por que é polêmico, que ninguém conhece. Então, aqui pra gente poder já esclarecer as ferramentas que existem aí no universo que podem nos auxiliar, né? E aí, pra minha surpresa, você disse que o baralho cigano é mais uma terapia do que um jogo. Sim, né? sim. Então, não sei se vocês viram, um tempo atrás eu fiz uma consulta com ela, postei no meu Instagram dizendo a minha experiência, né? Então, quem quiser depois assista lá no IGTV, no YouTube também. Então, vamos explicar o que é o baralho cigano. O baralho cigano, ele é uma ferramenta, né? É um oráculo e é uma ferramenta. Através das cartas, ele tem totalmente o cunho terapêutico. Ele passa por um aconselhamento, ele passa por questões da vida do consulente, né? Assim que o consulente senta na mesa... Consulente é quem está sendo atendido. Consulente é quem está sendo atendido, quem procura esse oráculo, né? Assim que ele senta na mesa, abre-se um canal energético, né? E o baralho, ele capta essas informações energéticas da pessoa. Então, o que eu faço como terapeuta? Eu vou traduzir essas informações para o consulente. E aí onde vem todo o aconselhamento, todas as dicas, tudo aquilo que for permitido por esse campo energético ser passado para o consulente. Tá, mas aí eu chego lá, quando eu cheguei lá você já colocou as cartas viradas, né, para baixo. E aí você foi desvirando. Primeiro a gente baralhou as cartas, você cortou, isso, né, que é onde passou a sua energia para o baralho. E aí você para a ferramenta. As cartas e isso. Falou. Aí você dividiu por profissão, isso. família, saúde, filhos. Nesse meu jogo, na terapia que eu utilizo, no formato que eu utilizo, porque assim, existem vários oraculistas, certo? Inclusive de baralho cigano, existem vários. Cada um trabalha essa ferramenta do seu modo, seguindo a sua intuição, seguindo a sua inspiração, dos seus mentores, daquilo que o terapeuta acredita, né? No meu caso, com a minha cigana. Com a sua cigana. Com a minha cigana, a Rosa, a Rosa, claro, né? Então, isso, tem toda uma inspiração dela. E o que acontece? As cartas são viradas e eu abro essas cartas e ali tem todo um panorama geral da pessoa, da energia que você passou quando você cortou as cartas. Então, eu na realidade, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que vai sair. O jogo vai mostrando, as cartas vão mostrando. As cartas é como se fosse uma revista, eu vou folheando e lendo para o consulente. E ali tem as dicas, as informações que ele precisa saber, aquilo que ele tem dúvida na vida dele, se ele está passando por algum problema, por algum desafio, e ele precisa ter uma noção do caminho que ele vai seguir. As cartas servem como orientação para ele seguir esse caminho, trilhar esse caminho com mais calma, com mais paciência, não apelar para o desespero, né? Porque tudo na vida tem solução. Todos os caminhos têm solução, os caminhos desafiadores, né? E as cartas dão esse input, dão esse impulso. Não tem ninguém que chega no oráculo cigano, baralho cigano, que chega triste, que não saia com um sorriso. Porque ali você desabrocha, vamos dizer assim, a sua energia é totalmente desbloqueada, com a energia dos ciganos, né, com essa vibe dos ciganos, a sua energia é desbloqueada. E a partir dali, você tem um novo direcionamento da sua vida.
para tomar decisões mais acertadas, digamos. Porque assim, algumas pessoas podem confundir, né, gente? Eu mesma confundi algumas vezes, achando que o barulho cigano fosse assim, ela é uma vidente, é uma divinatório. Não. É só uma orientação. O oráculo significa orientação. Isso, né? exatamente. É só uma orientação. Baseado na minha energia que você exatamente, sentiu, e você exatamente. vai traduzir. Por isso que não tem nada de divinatório. Né? Eu não conheço a maioria dos meus consulentes, então como eu poderia saber da vida dele? E aí fica essa pergunta, como que você recebe, então vai lá, vira lá várias cartas com muitas imagens, e aí da onde que vem de você? É uma intuição, alguém que sopra no seu ouvido, como que é de você virar as cartas e saber o que falar, porque é uma responsabilidade, né? Você sim, uma grande, uma responsabilidade imensa. Um grande problema de vida e morte, por exemplo. Sim, é uma responsabilidade muito grande. Como eu disse no começo, a gente abre um campo energético, né? Então essas informações são passadas para a carta. Eu, através do dom intuitivo, eu vou recebendo essas informações, mas é do campo energético da pessoa. Recebendo como? Alguém fala intuitivamente. Vem aqui. Intuitivamente. Eu vou ler o campo da pessoa. Eu vou ler o campo da pessoa através do baralho. Então, as informações, a energia da pessoa passa para as cartas e as cartas me mostram aquilo que precisa ser mostrado. São 36 cartas. Cada carta é representada por um símbolo, um desenho. Né? E esse desenho, dentro do contexto das tiradas das cartas, uma carta do lado da outra, ela representa uma situação, uma carta separada representa outra situação. E aí vai se formando, vai desenhando. Uma técnica? Tem uma técnica. Você estudou para isso? Sim, é um curso? Um curso. Quanto tempo? Existem cursos, existem workshops, né? Que você desenvolve, né? Todo ser humano é intuitivo. Todo ser humano, digamos assim, independente da crença, ele é médium por natureza. O médium, o que significa? Ele tem uma sensibilidade, né? Você pode chegar num ambiente e falar assim, gostei daqui, não gostei daqui. É sensibilidade, é intuição, né? E o que a gente aprende nos workshops ou nos cursos? A desbloquear esse nível de intuição. E a partir daí, você usa a ferramenta que você mais tem afinidade. No meu caso, o baralho cigano. Entendi. Então, além de ter esse estudo de interpretar as cartas do lado de alguma ou tal... Existe um estudo, né? Existe um estudo. Então, as cartas mostram um panorama de acordo com a energia que ela captou do consulente. Entendi. Eu só vou traduzir e passar a informação para o consulente. Vamos dar um exemplo? Numa das cartas saiu a cobra, né? Sim. Mostra a cobra. E aí, geralmente, a gente entende que cobra é traição, né? E no baralho cigano você falou que não. Não, ela pode sim ter essa interpretação dependendo de onde ela saia no jogo, né? Dependendo da forma como ela se apresenta. Mas ela também representa cura. Mas no meu caso, quando ela chegou para mim, apresentava cura. Cura. De uma situação. A cobra, ela não troca totalmente de pele. Então ela passa por um período de transmutação de uma energia. E essa transmutação é a cura propriamente dita. Então você passa de uma situação negativa para uma situação positiva. Então a cobra, dependendo do contexto que ela saia junto com uma carta, ela mostra isso, que você está passando por um processo. Desafiador no início, pode ser, mas que no final ele vai ser muito positivo. Vai trazer resultados benéficos para a vida do consulente. Sim, entendi. É isso aí. Antes da gente ir para o próximo bloco, eu quero te perguntar o seguinte. A gente falou em algum momento aqui de religião, de crença e tal. E aí? A pessoa que é de uma religião muito, muito forte, ela não acredita em energia, e ela chega até você. Mesmo ela não acreditando, a coisa acontece ali? Acontece. Acontece porque independe de religião. Eu vou ler o campo energético da pessoa. E o campo energético é inerente à religião. Mesmo que ela não bote fé que isso exista. Mesmo que ela não bota fé que isso exista. A princípio, se ela chegou até o oráculo, de alguma forma ela acredita. Porque nada acontece por acaso. Eu tenho a impressão que as pessoas que vão para as terapias alternativas, integrativas, é porque elas não encontraram elas, e eu me coloco no meio porque eu cheguei até aí por conta disso. Eu não encontrei explicações ou curas ou tratamentos na medicina, na terapia tradicional, né? E aí fui procurar respostas que me bastaram na terapia alternativa, holística e tal. Então, você entende que isso não esbarra na religião. Também é muito evangélico, muito católico, qualquer outra religião, ou seja um ateu,
Não. O baralho vai atuar do mesmo jeito? Vai atuar Perfeito. do mesmo jeito, porque Entendi. é uma leitura do campo energético da pessoa. Certo, maravilha. Então tá bom. Então, aguarda aí que no próximo bloco tem mais Sandra Rosa, mas antes um recadinho aí pra você. Sandra, como a gente falou então dos exemplos da carta da Copa, deve ter outras cartas Sim. aí polêmicas também que causam Sim. dúvidas e tal. Exemplifique então Tá. uma das cartas. Eu tenho essa carta aqui, a carta da foice. Foice. Tá? Ela tem duplo sentido, tá? Ela pode indicar tanto um corte quanto a colheita. Então, dependendo de onde ela sai, as cartas que saem do lado dela, então ela pode significar o corte de uma situação negativa, como ela pode significar também a colheita de um tempo de plantio, sabe assim? Você plantou, você trabalhou, você estudou, então agora você vai colher frutos positivos daquilo que você plantou. Então, essa carta, se ela sair nesse contexto, você vai ter uma boa colheita. Que interessante. Né? Qual outra que causa dúvidas? A chave. A chave. A chave também ela causa dúvidas. Por quê? Porque ela pode sair no contexto de que você está com a chave na mão para resolver todos os seus problemas, como ela pode sair no contexto que você está com as portas fechadas. É raro sair, né? Dependendo da situação que ela se configura no jogo, das cartas que saem ao lado. Mas ela significa essas duas coisas. Entendi. É bem interessante. Essa carta também significa movimento, né? Dá para ver pelo barco, chama? pelo barco, Barco. né? Ela significa movimento. Certo. Significa que você está no caminho certo. Significa que você vai com fé porque vai dar certo. Mas às vezes significa também que você está estagnado, que você precisa dar o primeiro passo, dar o movimento para a sua vida acontecer. Certo. Então ela também tem duplo sentido. Vai depender do contexto que ela sai, das cartas que saem ao lado. Porque as cartas são embaralhadas. Elas são colocadas as 36 na mesa, né? Então dependendo do quadrante que a carta sai, ela muda o significado. Entendi. Muito bom. E aí, então vamos recapitular. Coloca as 36 viradas, Isso. a gente chega lá, você Isso. acende um incenso, aquela mesa linda, maravilhosa. Tem um climinha, Tem um climinha, cigano. é uma delícia.
vida, Não. né? A gente só iniciou e aí você leu primeira coluna, profissão, saúde, filhos. Filhos, trabalho, mas no seu caso foi assim. Ah, não é Não existe padrão. No meu jogo. Entendi. No meu oráculo. Porque você vai com essa ferramenta e começa de jeito diferente. Para cada consulente o jogo muda. Entendi. Porque eu não vou ler o campo energético da pessoa. Como você disse, eu não tinha nenhuma informação pessoal a seu respeito, né? Tinha informações profissionais, mas pessoais eu não tinha nenhuma. Eu vou ler o seu campo energético. Então o jogo vai mostrar para mim. Entendi. E como o jogo direciona, ele mostra o que foi captado. Né? Então mostra campo profissional, campo familiar, campo amoroso, né? Mas também é importante ser alertado para as pessoas que podem vir a procurar o oráculo que não sai aquilo que você quer. Sai aquilo que é para ser. Sai aquilo que você precisa escutar. Precisa escutar, é verdade. Né? Eu tive uma consulente essa semana que ela me procurou exatamente para saber sobre trabalho e só saiu sobre o amor. Olha só. Um caso raríssimo de acontecer. Mas eu procuro você para saber o quê? De tudo. Mas como mulher, vence o amor, né? Vence o amor. Mas não é assim, como é uma leitura do campo energético, eu vou repetir isso muitas vezes, gente, mas é para as pessoas puderem passarem a entender que é assim que funciona, né? Eu não sei o que vai sair. É uma surpresa também para mim quando eu viro as cartas, porque o campo trouxe, então ele vai me mostrar, eu só vou traduzir. Então, não sai o que eu estou esperando, não sai o que a consulente está esperando, sai o que precisa ser alertado para a pessoa naquele dia, inclusive. Naquele dia, naquela semana, veio o amor. E aí depois você faz toda a leitura geral e aí você entra com as perguntas, né? Isso. Você pode perguntar o quanto quiser. Pode, no meu caso, na minha consulta, sim. Porque depende de terapeuta para terapeuta. 2 horas, 1h30, 2 horas? O meu trabalho terapêutico com essas cartas é de 1h30 até 2 horas. Tá? Porque eu acredito assim, eu já fui procurar oráculos antes, né, de trabalhar nessa terapia. Então, assim, não tem como você chegar numa mesa e sair com dúvida. Não. Se você for lá para procurar um entendimento, para sanar as dúvidas, e você sair com dúvida, sair sem orientação, não é válido. Né? Então depois não atingiu o objetivo. Não atingiu o objetivo. Né? Então depois dessas 36 encerra-se o jogo, porque a gente vai bater um papo, né? A gente vai conversando, vai sendo explicado o que saiu, né? E as dúvidas vão sendo tiradas ali. Isso. Depois eu encerro aquela jogada, abro novamente uma nova jogada, num outro formato, em formato de leque, inclusive. E aí são abertas as perguntas específicas. E aí a pessoa pode perguntar o que ela quiser. Porque ela pode ter vindo com dúvidas já específicas, porque eu dou esse direcionamento para ela, né? Falo que vai acontecer dessa forma. Ou ela vai tendo dúvidas no decorrer do que foi conversado antes, vai aparecendo. É verdade. Bom, qualquer pessoa pode ser atendida? Qualquer pessoa. Idade? Qualquer idade não. É assim. Acima de quanto? Acima de 14, 15 anos. Tá. E adolescente procura? Não, muito raro. Muito raro. Não estão ligados muito, nisso, não, né? não estão ligados. E é mais mulher ou homem que procura? Mais mulher. Mais mulher, né? Mais o homem, mulher. eu acho que ele é um pouco cético, não é? Acho que ele tem um pouco de resistência. Mas também os que procuram são tão curiosos quanto. Porque eu acho que os que procuram já estão na vibe. Já está no movimento, já está na vibe. Mas o foco já é diferente. Eles procuram mais para saber do campo profissional. E a mulher do campo amoroso? Do campo amoroso. Ou dos filhos. Ou dos filhos. Ou da família, né? No contexto geral de família e tal. O lado mais emotivo. Mais racional. É como a gente né? Mulher exatamente, assim. exatamente. Que legal. Depois de tudo que você fala pra pessoa, né? Porque ela falou coisas pra mim, gente, que eu umas eu não gostei, outras eu não entendi ainda, outras eu tô absorvendo, né? E outras muito legais que eu gostei, falei, uhul, amém. Ok, mas aí de repente é uma pessoa que você fala coisas, você tá autorizando, não sei se você recebe uma autorização da sua cigana, não sei como é que é. Tudo isso para dizer o seguinte, no final de um atendimento onde não foi muito bom para a pessoa, porque deve ter tido algumas vezes que você passou só informação não muito legal, a pessoa precisa de algum suporte psicológico depois? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, que muito raro nessa terapia a pessoa chegar triste e sair triste e receber notícias tristes. Por quê? Por quê? Quando o universo conspira para a pessoa chegar
num oráculo, o universo também já está trabalhando nas soluções, nos encaminhamentos que aquela pessoa precisa. Então, no oráculo cigano é muito difícil você receber uma notícia muito triste. Ou ela vai ser trabalhada de uma forma com que você entenda aquela situação. Porque o oráculo, ele dá embasamento naquela resposta. Ele não dá respostas vazias. Se você lembrar, nas perguntas específicas, você fazia uma pergunta, eu tirava 3 cartas, pedia para você tirar 3 cartas e depois a gente ia tirando mais 3 cartas para dando outras confirmações. Lembra? Então, todas as respostas, elas têm embasamento. Tá? Mas já ocorreu, tá? De eu atender uma consulente e ela está passando por um processo desafiador emocional. Sabe aquele processo de reforma íntima, de recolhimento, sabe? De uma tristezinha, né? Uma decepção amorosa, ou uma decepção na vida, de trabalho. Independe, tá? A pessoa entra naquele recolhimento. Foi sim sugerido que ela procurasse um apoio psicológico. Entendeu? Tá? Foi como assim, tem várias consultas que já foi sugerido da pessoa se conectar mais com aquilo que ela acredita, tá? Então, se ela é, por exemplo, católica, se conectar mais com os santos da devoção dela. Se ela for da Umbanda, se conectar mais com os orixás que ela acredita. Por isso que independe de religião. Entendeu? Ele fala, o baralho cigano, ele tem essa propriedade. Ele fala a língua da pessoa, é democrático. Ele fala a língua da pessoa. Perfeito. Porque senão, como é que ela vai entender? É verdade. Né? Bom, que bom, né? Mas também tem coisas que você não pode falar lá pra mim, não é? Quando você for me atender? Nem tudo você pode falar, né? Então, tem uma característica do baralho cigano. Segura essa resposta no próximo bloco. Antes, um recadinho pra você. Então, quais são essas características? Essas características do jogo é o seguinte: eu abro o campo energético da pessoa. Vou me repetir 1000 vezes, gente, mas é assim mesmo a explicação. E depois que eu encerro a consulta, eu devolvo essas informações para a pessoa. Vai embora com ela o campo energético dela, as informações que ela teve conhecimento e tudo mais que envolva a energia da pessoa, vai embora com ela e eu fico só com a minha. Então, eu esqueço. Literalmente, eu esqueço. Porque a pessoa pode ter meio receio. Poxa, pode. Ela vai vou abrir minha vida. E aí, ela vai interferir, ela vai, né? Só fica alguma informação para mim que sirva de aprendizado para mim, entendeu? Ou de aprendizado como um todo, uma informação que de repente pode vir, que seja de utilidade para mim, para outras pessoas, para outros consulentes, né? Aí fica aberta essa informação. Caso contrário, eu esqueço. Mas porque tem eu entrego. Que você não fala? Tipo, a minha cigana aqui, com a cigana rosa, né, que te orienta, puxa, essa pessoa não tem compreensão ainda para ouvir tal coisa. E aí você não fala. Acontece. Mas já aconteceu de vir uma informação e eu ficar receosa de falar para a pessoa e eu receber orientação. Precisa ser dito. Precisa ser dito porque está na hora da pessoa obter essa informação, porque ela precisa dar um passo à frente na vida dela. E ela está aqui para isso. Então você não pode omitir. E a mesma coisa, o jogo dura entre 1h30 até 2 horas. Não sou eu que decido. Porque enquanto estão me pedindo, tiver informação para passar, por isso que eu oriento os consulentes. Tenha água perto de você, porque eu faço muito atendimento online agora, devido à pandemia. Tenha água, papel e caneta. Porque a pessoa precisa anotar, eu não vou lembrar. Eu gravei, gente, tudo que você falou lá. Isso. Também tem a opção de gravar. A pessoa quer gravar. Depois de uma semana eu ouvi de novo. Isso.
Porque uma vez só não grava. Não grava, né? é muita informação. Tem que ficar esperta, como tem coisas que vão acontecer. Isso. Tem que ficar esperta com isso. Mas aí é aquela coisa, se não é uma adivinhação, é uma coisa que você falou que vai acontecer, uma das coisas que eu te perguntei, você falou isso vai acontecer, mas não é agora, espera. Então isso não é uma adivinhação? Não, não é uma adivinhação. Isso está dentro do programado para acontecer na sua vida. Mas se eu tenho livre-arbítrio? Então. E aí? Você fala vai acontecer, não então. acontece? Aí que tem. Aí do barulho cigarro. Não. Então, o que acontece? Está programado a acontecer na sua vida, mas tudo depende e passa pelo seu livre-arbítrio e pelas suas escolhas. Certo. Todas as possibilidades da nossa vida é como se tivesse um caminho desenhado, com duas plaquinhas, para cá e para lá, direita e esquerda, e o caminho do meio. Você decide sempre, isso é uma lei maior da justiça divina, você decide para que caminho que você vai. O baralho só mostra. O baralho só mostra, se for por aqui, ele mostra os caminhos. Ele mostra os caminhos. Você decide para onde você vai. Como você é senhora do seu destino, então você define, eu vou por esse caminho. Se eu seguir esse caminho, eu vou ter os desdobramentos dele. Se eu seguir o caminho A, outros desdobramentos e assim vai. Então, isso está certo para acontecer. Certo, entre aspas, porque vai depender das suas escolhas. Tanto é que você falou uma coisa, eu perguntei assim, mas eu tenho que voltar aqui daqui a quanto tempo, né? Porque tem gente que vai, sei lá, fica viciado, ou deposita as expectativas, esperanças, né? E aí você falou assim, não. Né? O que você respondeu pra mim? Não, no mínimo uns 3 meses, mas tem que deixar passar. Por quê? Porque precisa ter todo o desenrolar daquelas situações, né? Quando eu falo desbloqueio das energias, porque a mesa te propicia isso, porque o que acontece? Você muda o seu padrão vibratório. Se você chega com um problema, um problema muito desafiador, e você está com aquela energia baixa, você tem possibilidades, te mostram possibilidades, você se anima com aquilo, então você vai mudar o quê? Seu mindset. Claro. Você vai mudar o seu padrão. Mudou o seu padrão, você começa a vislumbrar outras soluções, outros caminhos. Você não mudou o seu destino? Sim. Você mesmo não vai direcionar o seu destino? Não é o baralho. Mas por outro lado, se ali na mesa eu vislumbrei outras possibilidades, mas não botar em prática no negócio, não vai. Não vai. Então, não vai. E é legal isso, porque eu às vezes eu vejo que tá sujeito as pessoas ficarem meio que dependentes do oráculo. Isso. E aí, não cabe. Não cabe. Aí vai a responsabilidade do oraculista de informar o consulente, né? E eu faço muita questão de ser absolutamente sincera com os consulentes. E já aconteceu, olha, para você, o sugerido, o recomendado é que você volte daqui 6 meses. Isso é bacana você falar. Daqui 1 ano. Às vezes você... Quando você falou isso, eu pensei, nossa, que legal, não tá pensando só na grana. Não. Porque se você, se você falasse pra mim, você tem que vir todo mês, não. ou por 3 meses, talvez eu voltasse. Então, se as pessoas não... Legal essa honestidade, né? Sim, mas precisa ter. Tem que ter. Precisa ter. Eu tô trabalhando com a verdade. Cigano tem a verdade nas mãos. Eu não posso me sobrepor à verdade, principalmente trabalhando com o campo energético das pessoas. Exatamente. Né? A gente, de alguma forma, eu me intrometo nisso, né? Eu acesso uma informação, mas eu não posso interferir. Sim. De forma alguma, em nada. Então a pessoa vai decidir. Eu só tenho que passar as orientações corretas. Claro. Né? Então, no mínimo, o tempo de consulta, uma consulta e outra, 3 meses. 3 meses. Pode acontecer, uma pessoa, de repente, ela está com um projeto de mudar de área ou mudar de emprego. Tá? Saíram todas as orientações pertinentes a esse assunto. Aí, no decorrer desses 3 meses, acontece alguma coisa que ela queira confirmar. Aí tudo bem, aí ela pode me ligar e a gente fazer uma consulta mais rápida, que não seja essa do panorama geral, né? Aí pode ser uma consulta de 1 hora, tá? Metade do tempo, para as perguntas específicas daquele assunto. Entendi. Aí você vai ter uma resposta daquele assunto, porque aquele assunto está conflitante, aquele assunto deu uma empacada, sabe? Você precisa deslanchar aquilo. Aí tudo bem, mas você ter de novo acesso a esse oráculo para colocar todas aquelas informações de volta, não é recomendado. Porque você precisa decidir e interiorizar as informações que foram passadas para você. Verdade. Né? Você precisa processar, você precisa entender, processar, digerir, tomar atitudes. Né? Eu já atendi pessoas que saíram com uma agenda lotada de coisas e de ações que ela precisava colocar em prática.
né? E é essa sacada. Por isso que ele é terapêutico, não é divinatório. Ele é terapêutico. Entendi agora. Tá? Se sai aquela carta do barco e eu preciso dar um input na minha vida, vai sair as orientações do que você precisa fazer. Se aquela carta saiu, não sai só aquela carta, sai a orientação específica do que você precisa fazer. Olha, você vai ter que estudar, você vai ter que aprimorar na sua profissão, você vai ter que abrir a sua agenda, fechar a sua agenda. Vem a orientação junto. Entendi, que legal, muito bom. E aí eu tenho uma outra perguntinha aqui para você, que é o seguinte: quanto custa o atendimento? Então, hoje o atendimento, ele tá R$200. R$200. R$200 e essa consulta de 1 hora, a metade, R$100. Tá, então a gente teria um direito a um retorno, né? E pagando metade do valor. Isso, para perguntas específicas. Isso. Para perguntas específicas do que já foi jogado. Do que já foi jogado. Tá, isso. Entendi. Maravilha. Tá bom? Bom, antes da gente continuar, um outro recadinho aí para você. Já pensou em investir o seu tempo e dinheiro estudando inglês e mesmo dando o seu melhor, no final não conquistar o domínio do idioma? Como você se sentiria? E se você pudesse, então, estudar com a garantia do resultado? Não seria bom? Na Influx é assim. A Influx garante em contrato o domínio do seu inglês em 2 anos e meio. E tudo com resultado comprovado pelo TOEIC, uma certificação internacional reconhecida no mundo todo. Agora você deve estar se perguntando, como isso é possível? Vamos imaginar uma situação. Você de férias, no exterior, pedindo um suco para tomar. What can I get you? I want juice of sleeve. Sabe por que muitas vezes as pessoas cometem erros como esse? Ou travam na hora de falar inglês? Porque estudam com métodos tradicionais, em que aprendem um monte de palavras soltas e na hora de juntar, tudo complica. Ou eles demoram para formar a frase, ou ela sai errada, ou pior, nem sai. Agora vamos ver a forma correta de responder essa pergunta? What can I get you? We'll have a mango juice, please. Viu a diferença? Na primeira situação, a frase foi formada ao pé da letra. Já na segunda, a resposta foi pensada em inglês, com a ajuda dos chunks. Os chunks são blocos de linguagem. São as combinações de palavras mais utilizadas por um nativo da língua. Com os chunks, você aprende a pensar em inglês de uma forma rápida e correta. E esse é apenas um dos diferenciais do método Influx que acelera o seu aprendizado. É com esse método que a Influx garante em contrato o domínio do seu inglês em 2 anos e meio. Venha para a Influx! Influx. Sandra, lá na mesa você colocou 4 elementos, Isso, né? fogo, ar, Fogo, água ar, e terra. e água. Isso, são os 4 elementos da natureza. De que forma eles atuam ali?
Então, esses 4 elementos, eles servem para trabalhar as energias que, porventura, estejam atrapalhando aquela leitura, a leitura do campo energético. Tá? Então eu trabalho com incenso, que representa o ar, eu trabalho com uma velinha acesa, que representa o fogo, as pedras, inclusive tem algumas aqui, né, que representam a terra, né, e a água. Tá? A água, eu peço para o consulente ir bebendo essa água durante o atendimento, por quê? Porque ela ajuda na limpeza emocional. Tá? Já aconteceu, inclusive, de um consulente, ele está passando por um processo de reforma íntima mais pesado, introspectivo, ele bebeu 2 litros de água. E parava a consulta para ir fazer um pipizinho. Por quê? Porque ali mesmo já começa o processo de limpeza emocional e energética. Então, esses elementos, ele ancora, tá, essas energias, propiciando uma leitura harmoniosa. Né? Então, por isso que todo mundo chega um pouquinho pesadinho, se for o caso, e sai leve, sai mais alegre, sai confiante, porque esses elementos foram trabalhados ali. Essa energia, ela sai mais purificada, harmoniosa, né? E serve como segurança também. Também. E aí, maravilha, as pessoas chegam lá tristes, saem de lá melhores, e a energia da pessoa vai com a pessoa e a pessoa fica com você. Sim. Como que você se cuida espiritualmente, energeticamente com esses atendimentos? Né? Porque, de repente, para onde vai aquela energia que a pessoa chegou? Você não pode absorver, né? Não. Como que você despacha isso ou nem entra? Não, porque tem um ritual? Tem um ritual de abertura da mesa e depois tem um ritual de encerramento. Nessa abertura da mesa, eu peço aos meus mestres, aos meus mentores, à minha mentora, que feche o meu campo, para que o meu campo não tenha interferência no campo da pessoa e vice-versa. Claro. É aí onde eu me protejo dessas energias. Depois, os 4 elementos que estão ali também atuando e trabalhando nessas energias de proteção ao consulente, né? Então, tem consulente que chora, tem consulente que fica triste. É isso que eu te pedi, aproveitando já. Dá uns exemplos do que pode acontecer ou já aconteceu com os consulentes. Já aconteceu desse consulente que eu falei que ele chorou, bebeu muita água, fez muito pipi, porque, né, ele estava bebendo água, bebeu uns 2 litros a 3 litros de água, então ele foi fazendo uma limpeza, né? E ele chegou bem tristinho, e ele saiu alegre. Por quê? Porque ele teve uma outra visão do que estava acontecendo na vida dele. Porque o baralho não vai mudar nada na vida da pessoa. Ele só vai dar para ela parâmetros para olhar aquela situação. É a pessoa. Eu só vou mostrar as possibilidades. Eu não, o baralho. Que está fazendo o quê? Representando a sua energia. Ele vai mostrar as outras possibilidades que você tem na sua própria vida. Sim. E aí você vê que se as possibilidades são boas, você obviamente vai mudar. Você fala assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha sacado isso. Então eu vou mudar minha postura. Eu não vou fazer mais assim, eu vou fazer assado. E é lógico que isso vai impulsioná-la a ter uma vida mais feliz, mais harmoniosa. Tem aí que entra a terapia. Falou, não, é tudo errado, é tudo mentira. E foi lá, ficou bravo, foi embora, não sei. Não. Mas no começo, a leitura dura 1h30 até 2 horas, como disse. A primeira meia hora a pessoa não abriu a boca. Porque Sandra, a gente conversou sobre isso antes, além de ser um assunto polêmico, que mexe com tabu, com crença, tal coisa e tal, tem o lance de mesmo que existem profissionais bons e charlatões. Sim. E aí, tipo, Sim, traga o seu amor de volta em 3 dias. Isso não existe, gente. Então, isso não existe. É complicado. É complicado. A pessoa chega lá e fala, não vou falar nada, já que ela já que ela é adivinha, não vou falar absolutamente nada. Ela vai adivinhar, não é bem assim. Não é bem assim. Então a pessoa ficou surpresa. A primeira meia hora. Ficou resistente. Super resistente, não abriu nada. E já aconteceu isso das 2 formas: atendimento pessoalmente, né? E atendimento online. A pessoa de cara amarrada no início do atendimento online. Né? Só que eu vou abrindo as informações e a pessoa vai se surpreendendo. Porque sempre vai acontecer. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu nunca mostrei esse sentimento para ninguém. Esse pensamento só eu que tinha. Eu nunca verbalizei esse pensamento para ninguém. Mas sai. Se eu captei o seu campo energético, ele vai sair. Né? E aí é dada orientação. Olha, sabe aquele dia que você pensou assim, assim, assado? Então, é por conta disso, disso e disso. Aí a pessoa cai o queixo. Aí ela desarma.
Entendeu? Aí ela desarma porque ela vê que é um trabalho sério, né? Não está sendo divinatório, eu não estou adivinhando a sua vida, não. Eu estou falando coisas com propriedade, estou tendo argumentos, fundamentos para dar aquela informação para você. Aí a pessoa desarma porque ela fala assim, é verdade, ela se rende na realidade. Ah, é verdade, é. Ah, não, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Nossa, como que você sabe? Não, eu não sei. Não, eu não sei. E já aconteceu também, por exemplo, são 5 fileiras com 7 cartas. O campo direciona, começa por aqui. Eu começo a falar por aqui e desmembrar. A última fileira lá na frente, porque o jogo muda de consulente para consulente, eu olho as cartas e eu só vejo os símbolos, eu não estou vendo nada. Porque o campo não está mostrando. Porque o campo vai mudar as informações de acordo com as reações do consulente. Porque ele vai mudando a mentalidade dele e o padrão vibratório dele. Aí chega no meio do jogo, por exemplo, esse cético, chega mais ou menos no meio do jogo, ele já estava desarmado, aí o campo mostrou para mim o que eu teria que falar para ele. Sim. Né? Porque ele já desarmou. Senão as informações seriam outras. É muito interessante. Eu me surpreendo a cada jogo. Se o baralho ele acessa o campo energético de outra pessoa, ele está resistente. Se a pessoa chega resistente, ele bloqueia. Ele não autoriza. Ele mesmo bloqueia. Ele mesmo bloqueia as informações. Às vezes tem coisas maravilhosas para sair para ele, mas ele está resistente, fechado. Você reverbera o que você sente. Olha só. O que está por dentro, você reverbera para fora. A energia da pessoa, ela chega primeiro que a própria pessoa, né? Então você vai reverberar. E se você está bloqueado, o jogo também vai bloquear. Só que o jogo é muito inteligente. É como se fosse o oráculo. Ele é vivo. Né? Ele é vivo, ele vai mostrando para você as opções e as informações. Nesse caso não é só um oráculo, né? Como essa temporada chama oráculos e terapias, nesse caso é os dois. Os dois. Porque de forma, quando você falou assim, não, ele é terapêutico, eu pensei, mas como assim? Como ele pode ser terapêutico? Né? Mas é nessa forma que você... Nessa forma como é conduzida. Como pode ser terapêutico, porque você orienta e a pessoa começa já a fazer as mudanças na vida dela. E por isso que é uma terapia, porque limpa. Limpa, e já aconteceu muito. A pessoa chega, ela tem 3 dúvidas. No decorrer da consulta, de tudo que foi conversado, surgem mais 30 dúvidas. Porque eu falo assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu quero fazer mais uma pergunta. E se aquilo, outro? Aí ele vai surgindo, ela vai abrindo, sabe? Por isso que ela vai sair contente. Porque ela já está com todas as questões que ela estavam deixando ela sem dormir, ela já tem um direcionamento. Você não vai ficar mais leve depois disso? Por isso que ele é terapêutico. Muito bom. A gente está chegando no final, então antes de você deixar uma mensagem para quem está te assistindo, tem alguma coisa bem mais importante para você falar? Eu acho que vale a pena eu ressaltar que o oráculo baralho cigano, no formato que eu trabalho, ele é terapêutico, gente. Ele não tem nada de divinatório. Não tem nada de eu trago seu amor de volta em 3 dias, uma simpatia para você arrumar emprego, sabe? Não tem nada disso. São direcionamentos a partir das informações que o consulente passa pra gente. Então você não faz trabalho nenhum como outros oráculos faz. Não. Mas você sugere às vezes uns banhos de ervas ou alguma coisa assim. Mas isso, o campo da pessoa está mostrando que ela precisa. Eu só vou traduzir para ela. Já saiu, acende uma velinha para o seu anjo da guarda, porque a pessoa era muito católica. Já saiu, toma um banho de ervas, porque a pessoa acredita naquilo. Né? Então são passadas ferramentas para ela trabalhar a energia dela e ser autônoma naquilo. Né? Ela direcionar o caminho dela. Né? Ela não ficar dependente de outras pessoas, dependente de outros oráculos, dependente de outras terapias. Ela ter autonomia para ela resolver a vida dela e ser feliz. É isso aí, muito bom. Então convide as pessoas a te conhecerem. Muito bem. Então eu convido as pessoas que se interessaram por esse trabalho, se interessaram em ter essa possibilidade de abrir mais as suas possibilidades de vida, esses encaminhamentos que o oráculo pode trazer para você. Eu convido a visitar meu Instagram, convido a entrar em contato comigo e aí a gente conversa. A gente agenda, conversa e eu tenho certeza que vai ser muito bom. Muito bem. Lembrando que você dá atendimento online. Né? Quem não se sentir seguro de pessoalmente, tem online, é o mesmo valor. Isso, é o mesmo valor. Né? É o mesmo valor. Tem o presencial. Tem o presencial, né? Raro nesses dias. Acima de 14 e 15 anos. Eu não recomendo mais antes dessa idade, né? Porque a pessoa não está ainda amadurecida o suficiente. Pode acontecer? Pode, num caso muito extremo, mas no meu trabalho nunca aconteceu. Maravilha.
Então é isso, gente. R$200 a consulta, de Isso. 1h30 a 2 horas, né? Isso. É lá em Jacareí, né? Lá em Jacareí. O atendimento vai ser presencial online, entra aqui nas redes sociais, Isso. né? E é isso. E se você, de repente, tem aí um interesse, tem uma dúvida, tá meio com preconceito, uma resistência, né? Não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum. Ah, eu não acredito muito. Abra-se a oportunidade, né? Se abra para esse caminho das terapias, dos oráculos. Não só o meu, mas as outras terapias. Funciona para tanta gente, Funciona, né? funciona para tanta gente. Funciona para você também. Existem né? terapias de vários... que trabalha vários campos. O meu trabalha nesse, mas existem outras, né? O importante é você ficar bem. O importante é você ser feliz. Isso aí, maravilha. Gostaram, gente? Muito legal, né? Então, para dizer que gostou, coloca que você que é do YouTube, se inscreve no canal. Aqui em cima vai aparecer todos os outros programas que já foram pro ar. Se você é do Facebook e do Instagram, comenta, porque só assim eu fico sabendo o que vocês estão achando do programa, né? E novamente, sugestões de tema. Se você é uma sugestão de um tema interessante, vem aqui pro programa para mostrar que a vida é assim. Que a vida é assim. Então é isso, até o próximo programa. Lembrando que esse é o primeiro episódio de uma série, de uma temporada. Então vão vir muitos outros terapeutas, muitos outros oráculos, profissionais, oráculos. Vai vir geometria sagrada, vai vir constelação familiar, vamos falar de reiki, magia natural, benzimento coletivo, numerologia, tarô egípcio, astrologia, musicoterapia, vai ter um monte de coisa, muito, muito legal. Se você gosta desse assunto ou tem ali interesse, está convidado a assistir, certo? Então vamos embora. Obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada Beijo. pelo convite. Tchau, até lá. Tchau. Eu adorei essa sua medalha. Como eu gosto de medalha. Primeiro de uma série, João. Vai ter um monte. Adoro assim, ó. Viu, João? Assim, eu adoro. Viu, João? Grande. Viu, João? Legal. Eu fui uma cigana uma vez, ela acertou uma coisa minha. Não acertou? Nada, errou tudo. Marca a consulta comigo, você vai ver. Finalmente podemos começar. Jesus, que novela mexicana. Ai, que bonitinho! novela... Adorei! Que novela cigana. Cigana. Tudo tem hora para ser. Tudo tem hora certa. É o seu cachorro? Ele não late! Resolveu latir hoje? É assim mesmo. Tá gravando aí, pode ir. Você explica direitinho. Ele explica direitinho, ela fala bem. Não, mas é meu ofício. Assim, Eu explicava do e meu você ofício. é vendedora, né, bem? E eu sou vendedora, né? Ainda. É. Maravilha.